Boa noite, vocês estão na TV Web Luz Crística, no www.luzcristica.com. Hoje é dia 22 de abril de 2013. Eu sou Eliana Matos, terapeuta holística do Espaço Luz Crística. Hoje é o 17º encontro do Grupo de Estudos Luz Crística com este maravilhoso livro, Cartas de Cristo, que é publicado no Brasil pela editora Almenara, uma editora de Curitiba. Recomendo vivamente que você compre um exemplar, porque o livro é realmente maravilhoso. Paramos na página 114, livro Carta 3. No mundo inteiro, as pessoas frequentemente acolhem meus ensinamentos com prazer, por serem da mais alta moral e por serem os princípios mais perfeitamente formulados para o bom comportamento e viver diário. Contudo, afirmam rapidamente que as histórias sobre os milagres devem ser deixadas de lado, pois esses são aberrações das leis naturais do universo e são impossíveis. Este tipo de pensamento levanta barreiras ao futuro progresso do desenvolvimento científico e espiritual, do qual a mente humana é capaz. De fato, não vim à Terra para apresentar uma nova religião ou um código moral mais alto do que aquele dado por Moisés nos 10 Mandamentos. Meu propósito foi o de trazer uma nova percepção de Deus como Criador e a compreensão da existência em si mesma. Deste conhecimento deveria surgir uma nova forma de viver. A atitude correta para com minha missão na Terra nesse 3º milênio é a de reconhecer que os milagres que realizei estão mais além da capacidade do ser humano médio neste momento. No entanto, tais milagres foram exemplos do que pode ser alcançado no futuro, quando as mentes das pessoas estiverem plenamente imbuídas do verdadeiro conhecimento da existência e estiverem também, por meio da fé, da meditação e da oração, totalmente sintonizadas e impregnadas com a consciência universal, vida-amor. Foi realmente verdade que andei pelas águas quando os meus discípulos embarcaram para cruzar o lago? Se você leu a narração bíblica deste incidente, perceberá que os meus discípulos tinham me deixado para trás. Ansiava pela oportunidade de afastar-me de qualquer contato humano, de retirar-me para as colinas para mais uma vez entrar em profunda meditação, permitindo que a minha consciência humana se unisse à dimensão universal da consciência de Deus. Enquanto estive nesse estado espiritual que transcende a consciência humana, toda a consciência física desapareceu e eu fui levado em êxtase na corrente universal da vida. Soube que a vida universal era tudo, que a vida era a realidade do meu ser e que tudo mais eram aparências mutáveis, transitórias da vida universal, tornadas visíveis. Soube e senti que eu era a própria vida e que, ao introduzir-me na consciência da vida mais além da consciência terrena, as leis que governavam o meu ser físico eram transcendidas e já não se aplicavam à carne e ao sangue do meu próprio corpo humano. Desejei mover-me neste novo estado transcendente e vi a mim mesmo saindo da caverna flutuando. Vi os meus discípulos no lago e soube que estavam em aflição. Sem esforço, desci flutuando a colina em direção à margem. Ao retomar o contato com os meus assuntos humanos habituais, no caso os meus discípulos, encontrei-me repousando sobre as águas. No entanto, ainda estava no estado em que percebia plenamente que eu mesmo era a vida individualizada e, portanto, que meu corpo estava banhado pelo poder vital que continuava me deixando mais leve e transformando a estrutura atômica do meu estado físico. Você deve entender que ouvir e pensar no estado de consciência humana e ascensão, a compreensão transcendente da vida universal, quando a consciência pessoal já está afastada da condição corporal e plenamente fundida no Pai Consciência Universal, pertence às duas dimensões totalmente diferentes do ser. A consciência humana pode receber a inspiração do Pai Consciência Universal,
Mas a inspiração que se recebe se mistura à condição humana e frequentemente é mal interpretada, segundo o conhecimento armazenado que já controla o cérebro e, portanto, os próprios processos mentais. Lamentavelmente, a inspiração que você recebe é contaminada e distorcida por suas atuais crenças fortemente arraigadas. Considere que o estado de percepção e compreensão transcendente emerge da consciência física. O cérebro já não está no controle, já não possui influência sobre o estado de percepção transcendente, que é a verdade universal, essencial. Esse estado já não é mais controlado ou afetado pelas crenças humanas. Esse é um estado que o realmente está por trás da manifestação visível da existência, em vez de estar na dimensão humana de o que se acredita que a existência é. É nesse estado que a consciência é transcendente que os milagres não são mais do que trabalho normal na lei universal. Antes de continuar com essa narração de minha vida sobre a Terra, quero destacar novamente que tudo o que há no universo é um estado de consciência particular, individualizada, tornada visível. Tive que descer ao meu estado de consciência de amor universal para experimentar de novo minha vida na Terra, que continua impressa de maneira duradoura na energia da consciência do mundo em si, a qual remonta ao momento de sua criação. Você deve compreender que quando deixei meu corpo na Palestina, deixei para trás tudo que pertencia àquela vida. Tinha cumprido minha missão. Portanto, quando morri na cruz, fui libertado. Fui elevado em luz gloriosa para participar da luz, para ser a luz e regozijar-me na luz, que é amor universal, vida, beleza, harmonia, ventura e êxtase. Mover-se entre diferentes níveis de consciência não é tarefa fácil ou agradável. Somente porque minha missão na Terra não ficou completa quando morri na Palestina, que volto agora para ajudar a você a preparar sua entrada na nova era, numa fase nova da existência individualizada na Terra. Talvez você compreenda o que eu quero dizer com o desconforto deste empreendimento, se tentar recordar-se de alguma profunda tristeza que sentiu em sua vida e puder observar que a sua reação atual possui quase o mesmo grau de tensão e estresse emocional da ocasião em que o acontecimento se deu. Refletir sobre algum sofrimento ou tristeza passada trará a você vontade de chorar. Você sentirá a depressão e a antiga angústia retornando ao reviver aquele momento em sua imaginação. Pode ser que você queira se afastar das pessoas porque sua consciência já desceu de seu estado anterior de equilíbrio feliz e de paz para experimentar mais uma vez as vibrações e as formas da consciência inferior. Você criou no momento inicial do seu sofrimento. A mudança de ânimo indica uma mudança em suas energias de consciência. Uma elevação das vibrações de consciência trará a você uma elevação mental, emocional e física e fará com que você se sinta feliz. Só um minutinho. Uma redução de suas energias de consciência rebaixará o funcionamento de todo o seu sistema e você sentirá uma depressão se inicia, ou ao menos uma queda do otimismo que sentia anteriormente. Estou explicando um fato da existência. Seu universo inteiro manifesta as diferentes frequências de vibração das partículas de energia da consciência. Ao moverem-se as frequências para cima ou para baixo de um nível para o outro, também as estruturas físicas e visíveis manifestam níveis de energias diferentes. Isso produz uma mudança nos padrões mentais e emocionais da aparência. Ao descer do meu estado de consciência para voltar a entrar nas condições dos meus tempos na Terra, o que me move é tão somente meu amor pela humanidade. Faz 2000 anos que os cristãos estão revivendo o trauma da minha crucificação. Alguns, inclusive, experimentam o estigma
que nada mais é do que uma resposta emocional histérica e mórbida àquilo que acreditam que suportei. Essas pessoas se superexcitam até viverem picos emocionais próximos ao frenesi, imaginando a angústia dos meus sofrimentos antes de minha morte. Sua gratidão emocional pelo que suportei lança-os em um estado de estresse físico. Isso está sendo escrito no dia de Sexta-feira Santa e vim especialmente para falar acerca da minha crucificação. Vim para dizer que você deve abandonar todo o drama referente à recordação daquele dia que morri. Isso foi para mim uma libertação maravilhosa. Já é tempo que as pessoas acordem em seu longo sonho e compreendam a existência como ela é realmente e a verdade a respeito da minha crucificação, a qual esteve oculta até este momento. Na Sexta-feira Santa, ano após ano, através dos séculos, todo o mundo foi criado, pelo mundo todo, foi criado um estado de ser, de consciência traumática e contaminada. É uma criação coletiva. Esse estado está tão longe da dimensão espiritual da consciência criativa universal, quanto o inferno está distante do céu. Agora escolhi reviver minha vida sobre a terra no personagem de Jesus através da mente de alguém que recebe minhas palavras. Isto tem como finalidade ajudar o mundo a avançar numa nova fase de desenvolvimento espiritual mental. Por isso, peço àqueles que possam receber minhas palavras que abandonem essa prática de recordar minha morte e de exercitar a abnegação física durante o jejum da quaresma, coisa que enrosca, para recordar meus 40 dias no deserto. Como você pode perceber pelo que digo, meus dias no deserto foram de grande felicidade e de bem-aventurança espiritual. Muitos acontecimentos de grande significado espiritual ocorreram justamente antes de minha morte. Eles são exemplos magníficos das grandes leis cósmicas em ação dentro de sua dimensão de existência. Agora estou lhe dando uma breve narrativa desses acontecimentos importantes. Meu propósito é de iluminar completamente sua mente e dar conhecimento mais além de qualquer conhecimento recebido por qualquer outra pessoa em seu universo. Quando comecei a preparar os meus discípulos para a minha morte que se aproximava, tive uma tarefa terrivelmente difícil. Custava muito a eles conter o choque e o assombro. Pensar que eu iria ser crucificado como um criminoso comum era repugnante. Inexprimível, além disso, não queriam me perder de vista. Tinham chamados para seguir-me e abandonar suas vidas, as quais tinham sido bastante prósperas. Tinham abandonado suas famílias e os seus lares para refazer suas vidas ao meu lado e de meu trabalho. Tinham se orgulhado do meu caminhar pelas cidades. Tinham estado dispostos a juntar-se a mim e eram conhecidos como os meus discípulos, apesar da rejeição e dura crítica dos líderes religiosos. E mais ainda, amavam-me e respeitavam-me tanto pela forma como eu vivia, pelos meus próprios ensinamentos, como pela maneira como eu curava tantas pessoas com compaixão e pelo consolo que trazia suas vidas desventuradas. Acreditavam verdadeiramente que eu era o Filho de Deus. Como o Filho de Deus podia acabar na cruz? Perguntavam-se. Aumentava o espanto com cada pergunta. Era impensável. Sentiam que um tremendo vazio se abria diante de suas vidas, uma enorme cratera na terra onde pisavam, e uma vasta extensão de instabilidade e falta de propósito dentro deles mesmos. Não se atreviam a contemplar a minha futura crucificação, da qual eu falava. Tal acontecimento destruiria tudo aquilo em que tinham acreditado com todo o coração. Desta maneira, os meus discípulos resistiam muito fortemente ao que eu tentava dizer e afirmavam repetidamente que tal coisa nunca poderia ocorrer. Agi com firmeza contra suas teimosas negativas e finalmente sentiram-se obrigados a silenciar seus argumentos e aparentemente aceitar que tal coisa poderia acontecer. Disse a eles que depois de minha morte me veriam de novo
e que esperava que continuassem o trabalho que eu tinha começado. A dor e as discussões que eu tinha provocado entre os meus discípulos também me afetaram profundamente. Não era tarefa fácil ir a Jerusalém, onde o meu destino me esperava. Acima de tudo, perguntava-me se estaria à altura daquele grande desafio para a resistência. Seria capaz de transcender a condição física e entrar no Pai Consciência Universal e ali ficar até morrer? Às vezes eu me sentia profundamente assustado diante do Calvário, mas não me atrevia a revelar esse temor aos meus discípulos. Assim comecei minha última viagem em direção a Jerusalém, com grande confusão de sentimentos. Por outro lado, estava cansado de curar, falar e ensinar as pessoas que me escutavam boquiabertas e não tinham nenhuma real compreensão do que eu tentava dizer. Tinha pensado que o meu conhecimento tornaria as pessoas capazes de sair de sua miséria e pelo menos estabelecer contato com o Pai e obter um vislumbre do reino dos céus. Não havia nenhuma evidência de tal despertar espiritual, nem mesmo entre os meus discípulos. Meu desapontamento e sentido de fracasso trouxeram-me contentamento ao pensar em abandonar a vida terrena, uma gloriosa existência que sabia que me esperava depois da morte. Ao mesmo tempo, perguntava-me como poderia suportar a dor da crucificação. Ao longo de minha missão, meu estado mental era mais ou menos pacífico e consistente, frequentemente em júbilo, com os pensamentos focados no Pai Consciência Amorosa, autor de todo ser, sabendo que bastava pedir e o que pedisse rapidamente seria manifestado. Eu seria capaz de manter minha serenidade quando fosse apresentado diante do conselho, levado para a crucificação, pregado na cruz com o meu peso pendurado pelas minhas mãos? Eu estava dando lugar a dúvidas e temores. O nível normal das frequências de minha consciência estava baixando. Eu estava descendo novamente as frequências da consciência do plano terreno. Voltei a ser vítima de minha antiga agressividade, que me incitava a atos irracionais que eu não teria sequer considerado quando estava em meu estado anterior de total harmonia com o Pai Consciência Amorosa. Minhas dúvidas e conflitos se exteriorizavam em minha vida como emoções e impulsos humanos, que eram opostos à lei cósmica do amor. Primeiro ocorreu um episódio da figueira. Tinha fome e fui em direção à árvore, não esperando verdadeiramente encontrar frutas, porque não era estação de figos. Ao ver que a busca era infrutífera, amaldiçoei a figueira. 24 horas depois ela havia murchado até as raízes. Foi uma experiência chocante. Era a primeira vez que minhas palavras tinham causado dano a algo. Contudo, mostrou claramente aos meus discípulos o poder do pensamento para o bem ou para o mal. Demonstrou que quanto mais espiritualmente evoluída é a pessoa, maior é o impacto de suas palavras no meio ambiente. Aproveitei a oportunidade para explicar aos meus discípulos que eu tinha me comportado de maneira irrefletida, como faz a maioria dos homens e mulheres, que tendo grandes expectativas não conseguem o que quer. Essas pessoas costumam reagir com raiva, lágrimas e até com palavras fortes, que podem ou não significar um desejar mal ou maldizer a pessoa que tenha negado o que eles desejavam. Eles já tinham visto por eles mesmos o que minha maldição tinha causado à figueira. Agora deveriam compreender que, tendo uma forte convicção, poderia ser concedido a eles qualquer coisa que pudesse desejar ou imaginar, mas também deveriam estar constantemente conscientes de sua própria condição mental e emocional. Não deveriam guardar rancor dos outros, mas sim perdoar rapidamente. Do contrário, poderiam causar muito mal àqueles com quem estivessem ressentidos. Isto seria devolvido a eles no tempo devido, como a colheita do que semearam. E mais ainda, tal como é a semeadura, assim é a colheita. Sabiam que eu tinha causado a figueira inevitavelmente retornaria para mim de uma maneira ou outra. Então eu levei os meus discípulos para o templo. Muitos anos tinham se passado desde que eu tinha estado lá e sabia que a minha visita servia para desencadear os acontecimentos
que levariam a minha crucificação. Algumas pessoas... Olha, muito bem. Então levei os meus discípulos para o templo. Muitos anos tinham se passado desde que eu tinha estado lá e sabia que minha visita servia para desencadear os acontecimentos que levariam à minha crucificação. Algumas pessoas me reconheceram e comecei a ensinar em resposta aos seus pedidos. Foram se juntando mais pessoas e os agiotas se amontoaram, começando a reclamar. Seus gritos e queixas barulhentos interromperam a linha do meu pensamento enquanto ensinava. De repente, a cólera tomou conta de mim. Havia ali pessoas sérias que me rodeavam e desejavam ouvir a palavra de vida, as quais em breve não poderia mais pronunciar. E ali estavam mercadores que viviam vendendo animais para os sacrifícios que não beneficiavam ninguém. Aqueles homens somente traziam dívida e miséria às pessoas. Senti o sangue subir minha cabeça, empurrei as mesas espalhando dinheiro e expulsei do templo os homens de coração duro. Então houve uma tremenda comoção de gritos e lamentações. Alguns brigavam para apanhar o dinheiro. Os mercadores amaldiçoaram-me, chamando-me de malvado, dizendo que eu fazia o trabalho de Beelzebu e outros 1000 demônios mais. Os sacerdotes, os fariseus e todas as pessoas que valorizavam os sacrifícios do templo vieram correndo para averiguar a causa do barulho e da confusão. Ouviram a história dos mercadores e se sentiram tão ofendidos com os meus atos que se lançaram aos gritos em condenações e lamentos para assim impressionar os sacerdotes. Cada um protestando mais alto do que seu vizinho, demonstrando seu horror pelo que eu tinha feito. Nunca antes tinha se visto tal coisa no templo. Até mesmo aqueles que antes tinham me escutado estavam incomodados pela minha obstinação e perguntavam que tipo de homem eu poderia ser. Estavam juntos vendo os acontecimentos quando os sacerdotes e fariseus se aproximaram e os convenceram de que eu tentava destruir tudo aquilo que acreditavam, pregando um Deus falso, totalmente contrário a qualquer coisa que tinham ouvido falar nas sinagogas. Os sacerdotes passaram a eles sua própria raiva ultrajada e convenceram-nos de que meu pecado também os contaminaria se continuassem a dar ouvido às minhas loucuras. Aos poucos as pessoas se convenceram que eu era uma má influência e que deveriam afastar-se do caminho antes que eu pudesse transtornar a paz do país e atrair a ira do governador romano sobre toda a Palestina. Meus discípulos, envergonhados pelo que eu tinha feito, sigilosamente deixaram o lugar e esconderam-se entre as ruelas a alguma distância do templo. Quando mais tarde regressaram para onde eu estava, demonstraram claramente que estavam profundamente incomodados com os meus atos. Perguntavam-se se eu tinha perdido o juízo ou se tinha ficado louco profetizando minha morte e depois fazendo aquelas coisas que provavelmente a provocariam. Foi nesse momento que Judas, aquele que nunca havia abandonado verdadeiramente suas crenças judaicas, começou a duvidar que eu fosse verdadeiramente o Messias. Fazia 3 anos que eu ensinava o povo e não se via nenhum sinal de que o domínio romano se enfraquecia. 3 anos e as pessoas não estavam mais perto da felicidade que eu havia prometido. E agora parecia que estava a ponto de converter-me num perturbador da paz, fazendo cair a ira de Roma sobre suas cabeças. Judas ficou sabendo que o sumo sacerdote judeu queria se desfazer de mim e então ofereceu seus serviços para identificar-me, quando assim foi pedido. Quando a hora de celebrar a Páscoa com os meus discípulos, vamos aqui. Quando foi a hora de celebrar a Páscoa com os meus discípulos, organizei uma ceia com todos reunidos num grande salão. Sabia que aquela era a última vez que comeria na terra. Não desejo voltar profundamente à consciência daquela noite. Senti grande tristeza por ter que deixar meus discípulos que tinham me servido tão bem. Com a tristeza, todos os meus temores e conflitos se apareceram. Tive momentos de profunda autopiedade. Senti que ninguém compreendia o que havia procurado fazer pelo meu povo e o sacrifício que estava disposto a fazer por ele. João estava contando uma expressiva história sobre a última noite dos israelitas no Egito, antes de escaparem para o deserto.
Falava das instruções que Moisés, ao chefe de cada família, tinha dado para que matasse um cordeiro sem mancha e que o cozinhassem de certa maneira e pintasse com aquele sangue as portas das moradias israelitas, porque naquela noite viriam os anjos de matar todos os filhos primogênitos, os anjos para matar todos os filhos primogênitos dos egípcios e o seu gado. Com vivacidade recordou a agitação dos egípcios ao despertarem e encontrarem o primogênito de cada lar ensanguentado, sem que nenhum tivesse se salvado. Era o tipo de história horrível que eu rejeitava por não ter nenhum valor para a pessoa que buscava a verdade espiritual mais elevada. Eu me perguntava até que ponto os meus discípulos realmente tinham entendido quando eu falava de seu Pai Celestial e seu amor por toda a humanidade. Como podia entusiasmar-se com o pensamento de anjos matando os primogênitos dos egípcios quando eu tinha dito com toda clareza que Deus Pai era amor? Mas os judeus sempre haviam se preocupado com o derramamento de sangue para redimir seus pecados. Até mesmo Abraão, o fundador da nação israelita, convenceu-se de que deveria levar o seu único filho ao deserto, matá-lo e oferecê-lo em sacrifício a Deus. Um pensamento pagão e revoltante. Pensei nos sacrifícios de animais no templo. Amando a todos os seres vivos da criação como eu amava, essa prática era para mim uma abominação. E agora eu estava a ponto de ser levado para a morte porque tinha me atrevido a pronunciar as palavras da verdade. E quando considerava o tão pouco do meu conhecimento que havia conseguido transmitir, perguntava-me por que eu tinha sido enviado para tal missão. Senti, de repente, o estremecimento de ressentimento e raiva se entrelaçar aos sentimentos habituais de amor para com aqueles homens, com certo cinismo. Perguntava-me que se não poderia deixar que fosse uma recordação eficaz para que os meus ensinamentos retornassem às suas mentes quando já não estivesse com eles. Se poderiam esquecer tão rapidamente os meus ensinamentos sobre amor do Pai e desfrutar a horrível história da Páscoa, quando eu ainda me encontrava na mesma sala com eles. De que se recordariam quando morressem como um malfeitor na cruz, a mais desprezível das mortes. Depois pensei que se o derramamento de sangue os comovia tanto, daria a eles sangue para que recordassem de mim. Com essas reflexões irônicas, apanhei um pão, parti-o e passei-o aos meus discípulos e disse que o comesse. Comparei o pão partido com o futuro do meu corpo partido e pedi que repetissem o partir do pão e distribuir em lembrança do sacrifício do meu corpo para trazer a verdade sobre Deus, a verdade sobre a vida, a verdade sobre o amor. Percebendo que eu estava com humor estranho, pararam de comer, escutaram, pegaram o pão e comeram em silêncio. A seguir, tomei minha taça de vinho e a entreguei, dizendo que cada um deveria beber dela, posto que era o símbolo do meu sangue, que logo seria derramado, porque tinha me atrevido a trazer a verdade da existência. Vi que meu tom de voz tinha tocado alguns deles. Sobriamente, cada um tomou um gole e depois passou a taça para quem estava ao seu lado. Mas ainda não diziam nada. Percebiam que eu estava sério e que já não toleraria mais discussões. Então eu disse que um deles me trairia. Paremos aqui. Eu havia prometido na semana passada que nós falaríamos sobre o karma. Mas nós vamos pegar aqui o assunto, vamos continuar aqui e no final nós falaremos sobre karma. Tá bom? Eu acho interessante porque aqui, nesses trechos, ele ratifica o que já tinha dito anteriormente, no seguinte sentido, e vocês, por favor, participem, não é? Existem pessoas que levam a vida com um pensamento negativo.
não tem sequer a disposição interna de ver a vida de uma outra maneira. Não raro isso acontece, evidentemente, porque a pessoa passou por algum período dolorido na vida, que de alguma maneira traumatizou, criou um sofrimento. Mas todos nós estamos sujeitos a acontecer coisas na nossa vida que não nos agradam. Agora, como nós interagimos com isso, aí é de nossa escolha e opção. Já falamos inúmeras vezes durante todos esses anos sobre puxar o freio de mão da vida, não é? Acontece alguma coisa que nos desagrada, nós puxamos o freio de mão e tudo começa a descambar internamente, porque não aceitamos. Acontece que esses altos e baixos fazem realmente parte da graça da nossa existência. E quem já teve em algum estado depressivo ou ansioso, teve que se submeter a tratamento ou conseguiu sair do estado sozinho, tem a experiência, a sabedoria de que não adianta ficar cavucando o buraco cada vez mais fundo, porque uma hora, o tanto que você conseguiu se afundar, você vai ter que sair do buraco. O rumo é sempre sair do buraco. Não há quem fique lá. Pelo sofrimento, pela dor, pelo incômodo, pela desistência. Uma hora nós temos que retomar a nossa vida e fazer com que ela fique boa novamente. E aqui ele explica essa visão diferente de vida. Por que que existem algumas pessoas que conseguem ter um bom humor e realmente viver a vida, e outras que perdem muito tempo com o freio de mão puxado? O que nós chamamos, e isso é novo, o que nós chamamos de pensamento positivo é um estado de consciência diferente. Podemos chamar, então, segundo esse ensinamento, e eu acho perfeito, de que essa maneira de viver a vida, de ver a vida, de interagir com a vida, de dançar com a vida, não é uma enganação de positivismo, de balela positiva. Uma autoenganação. É sim viver num estado diferente de consciência. Vocês conseguem entender? Dentro de você. Digamos que você conseguiu chegar num fundo de poço, fundo. E quem já conseguiu, e eu acredito que todo mundo conseguiu pelo menos uma vez, e não só uma vez, quem já conseguiu sabe que a única saída é sair desse fundo de poço e despuxar o freio de mão e começar tudo de novo e começar a se tratar, mas basicamente parar de pensar porcaria. Vamos chamar esse pensar porcaria de estar consciencialmente com a sua atenção, então, com o seu mental, com o seu emocional,
voltados para uma coisa melhor do que ressentimento, mágoa, etc. Alguém já esteve num estado profundo de fundo de poço e saiu dele? O pessoal, há um chat no programa ao vivo, há um chat onde nós trocamos informações. As pessoas me veem por vídeo e som e eu consigo interagir com elas e elas entre elas por um chat. Alguém de vocês já conseguiu entrar num estado profundo de fundo de poço e conseguiu sair dele? Então, Beth, eu acho que todos nós, enfim, né? E quando a gente sai do estado, a gente não tem que largar a mão dos nossos queixumes e arrependimentos e qualquer outra coisa que nos prenda nesse estado interior, que reflete no exterior, de miséria. Então, existem pessoas que já saíram e existem pessoas que estão saindo, pelo que eu percebi. Conselho que eu dou, se conselho fosse bom, abra mão das suas tristezas, abra mão das suas mágoas, abra mão do que doeu e parta para uma vida melhor, para um estado. Deixar de pensar, Malu, é assim, é querer deixar de sofrer e de abandonar esse sentimento de vítima e também de achar que nós podemos que o outro pague pelo que fez contra nós, nos vendo mal, como estamos mal. Entende? É uma das partes, não é o todo, evidente, mas isso está embutido. Quando nós abrimos mão de uma dor e partimos novamente para viver a vida, nós restabelecemos a nossa fé. Porque a fé é essencial para nós vivermos. Malu, uma questão de escolha. Sempre nós estamos escolhendo. Ou nós escolhemos continuar sofrendo por uma coisa que já foi e que acontece com todo mundo. Ou nós escolhemos viver bem a vida. É uma escolha. E eu recomendo que escolham logo viver bem a vida, porque esse buraco tem fundo, viu? Quando a gente bate lá, só nos resta morrer ou sair dele. Graças a Deus, 90% escolhe sair dele. E arriscar viver novamente. Quando nós arriscamos viver novamente, abrimos mão desses pensamentos nefastos, tristes, remoendo-os, a gente substitui. Porque sempre vamos ter pensamentos, mas nós podemos escolher o que vamos pensar. Nós podemos escolher brigar com o vizinho mentalmente, ou nós podemos escolher pensar em um novo trabalho,
em uma nova coisa. Cada vez que o nosso pensamento vaga em direção a outra pessoa, nós devemos trazê-lo de volta. Entende? Porque, como ele disse aqui, e eu vou explicar o que acontece. No Ho'oponopono, não, no xamanismo Kahuna, nós damos o curso de Ho'oponopono, mas antes explicamos o xamanismo Kahuna para o Ho'oponopono ter sentido. Existem 3 eus: o eu superior, o eu médio. O eu superior é Deus em nós, é tudo, é luz, é perfeição. O eu médio somos nós aqui, que raciocina, que sente, que faz, que comanda, que tem as ações. E a criança interior, onde estão registradas toda a nossa pureza, nossas crenças positivas e negativas. A nossa criança interior, onde estão todos os registros, ela não faz diferença de passado, presente ou futuro. Quando nós nos permitimos reviver uma história, para a nossa criança interior, que somos nós mesmos, aquilo é real. Traz sensações físicas, traz balanço emocional, você revive no seu corpo e em toda a sua estrutura novamente a história. Maria falou: é exatamente isso que eu tenho tentado fazer, concentrar meu pensamento na minha vida e parar de pessoa que estava me trazendo sofrimento. Aconselho, quando nós estamos nos machucando, que a gente se trate com muito carinho e amor. Que a gente se acolha. Se somos autossabotadores, totalmente autossabotadores. Totalmente. Também pode ter o nome de autoobsessão. Entenda, a nossa criança interior, ela precisa ser amada. E quando nós não nos acarinhamos, vamos dizer assim, ela busca no outro. E se o outro nos rejeita, a ideia é fixa. Aí lascou. Fixou a ideia. Mesmo que aquilo seja uma porcaria, vamos dizer, não a pessoa, a coisa que você quer. Você está vendo que é uma coisa. Sim. Sabe quando criança briga por causa de bala? É uma bala. Mas na cabeça não é uma bala. É uma coisa que eu preciso. E nós podemos, se não colocarmos as coisas na medida na nossa vida e observar que o importante da nossa vida é a nossa vida, nós podemos nos iludir tanto com uma bala como com uma pessoa. Mas é uma ilusão. E sofremos, e choramos. Mas é só uma bala. E é só uma pessoa. O importante é você.
Sabe o que eu aconselho? Trabalhe, ganhe dinheiro e compre muitas balas. Se encha de bala. E pare de depender da boa vontade ou má vontade alheia para você ter o que você quer. Se acalente. Não espere que ninguém faça isso. Porque isso não existe. É uma visão tão deturpada quanto a da bala. Mas nós podemos romper com isso. Vocês entendem o paralelo que eu fiz? É uma fixação, as duas coisas são uma fixação. Se você trabalha, tem seu dinheiro, eu compro a bala. Você, pá, entrou no seu eixo, tá certo? Se você fala que a pessoa não me quer, eu preciso me amar, eu preciso me cuidar porque eu tô vendida, tal como a bala. Porque não é uma bala, você está vendida. Se você for se harmonizando, se cuidando, ok, tudo bem. Fica com isso. A bala não sou eu, você não sou eu. É um exercício. Mas não é um exercício, entenda o que eu estou propondo, não é exercício de renegar a coisa. É diferente. É um exercício de eu vou fazer aquilo que é bom para mim. E vou deixar as ilusões de lado. Eu vou trabalhar e vou comprar as minhas balas. Eu vou me autossustentar. Ou seja, amorosamente eu também vou me autossustentar e não vou ficar vendida. Vocês percebem que é uma reorganização de carinho interior? Sempre está na nossa mão. Temos saída. Temos saída. Não jogue contra você. Não jogue contra ninguém. Mas especialmente nunca jogue contra você. Jamais. É se validar. Para a gente se validar, nós não precisamos ser contra ninguém. Não precisamos brigar. Não precisamos quebrar tudo. Não precisamos falar o que a gente pensa. Mas a gente tem um norte dentro de nós. Então observe o que ele falou. Eu estava num estado de consciência mais elevado. É isso que nós buscamos. Não ficar vendidos para a bala. Mas aí eu fiquei com medo. É o que acontece com a gente. Eu baixei a minha frequência consciencial, a dimensão de consciência, tá? Vamos explicar aí a quinta dimensão, como é que a gente vai para a quinta dimensão? É aqui, tá? É em nós mesmos. E entrei num estado de uma consciência, de uma dimensão mais baixo. E me veio raiva, e eu quebrei tudo. E eu maledisse a figueira. Não é o que nós fazemos? Esqueci de dizer, esse grupo de estudo jamais, em hipótese alguma, serve para se auto-julgar ou julgar qualquer coisa, tá? É só esclarecimentos, abertura de consciência. Retorna tudo para nós, mas também não é bem assim.
tá? Aí eu fico feliz, porque nós vamos entrar no karma. Falamos sobre o karma, não é? Inclusive, a semana passada eu havia prometido que nós íamos falar sobre o karma. Olha, eu acho que a melhor maneira de explicar o karma, porque nós achamos que uma vez a coisa feita, nós estamos lascados. Não é isso? Vamos receber na mesma moeda. Não é assim. Vamos falar dos 3 aspectos que formam o karma. É a motivação, a ação, o arrependimento, o regozijo. Vamos lá. Então o karma estaria dividido em 3 partes, para ver se é um karma negativo ou se é um karma positivo. A motivação é aquilo que nos leva interiormente, é um motivo interno que nos leva a fazer tal ação. A ação é a segunda parte, é o ato em si que nós fazemos. E a terceira parte do karma é o arrependimento ou o regozijo. Vamos explicar. Por exemplo, eu quero fazer uma doação. Eu sou uma socialite, vamos imaginar que eu tenho muito dinheiro. Eu sou uma socialite. E para eu mostrar para todo mundo que eu estou podendo, eu faço uma mega doação de milhões para uma causa. Minha motivação, vamos chamar negativo e positivo, só para a gente encurtar a conversa. Minha motivação é negativa. A segunda parte é a ação. Eu fiz, eu doei. Isso é positivo. Doei para ajudar as pessoas. É positivo. Estamos empatados, tá certo? Um ponto para o negativo, um ponto para o positivo. Então aí vem a terceira parte para desempatar. Se eu me arrependo da minha motivação inicial, digamos assim, eu vejo que realmente o meu ato inicial era para eu mostrar as minhas posses e possibilidades e poder. Mas se eu realmente curti o resultado e ver que fiz bem, que as pessoas ficaram bem, é um ponto positivo. Não gera karma. Porque deu 2-1. Não gera um karma negativo, gera um karma positivo. Embora da minha motivação inicial. Digamos assim, que no final eu me delicio achando que eu tô podendo mesmo. O 2-1 é pro negativo. Então, gera um karma negativo. Entenderam? Agora vamos pegar um exemplo muito bom.
ladrões entram na minha casa e eu, para defender a minha família, mato um deles. Uau! Tem que pegar o que chacoalha, tá certo? Porque se a light, não é? Aí é fácil. Qual a minha motivação? Proteger alguém. Um ponto positivo. Não, vou proteger a minha família. Vou me proteger. Sim. Um ponto positivo. Eu não estou matando por vingança. Então a minha motivação interior é defender a minha família. Qual a minha ação? Matar alguém. Um ponto por negativo. Está empatado. Tá certo? Primeira possibilidade. Adorei. Matei mesmo. Imagina. Gostei do negócio. Um ponto por negativo. 2-1 pro negativo. Um karma negativo. Se eu me arrependo, não era nada disso que eu queria. Eu me vi obrigado a tomar essa atitude. 2-1 pro positivo. Karma positivo. Quer dizer que eu posso matar alguém e não ter karma? Sim. Não é louco? Adoro essa explicação de karma. Porque o que vale pro caro, vale pro barato, viu, gente? Não tem duas... Não há duas correntes. A lei é uma. Para tudo. Não é cada ato, não é validado de acordo com a motivação. A motivação é 1/3. É a motivação, é a ação. Por exemplo, eu ganho uma herança. A motivação e a intenção. Sim, a motivação e a intenção. A ação ou a não ação. Você deixar de fazer o que você deveria fazer. E o arrependimento, a tentativa de vamos dizer que você matou, tenta ajudar a família do ladrão, não sei, existe um arrependimento interno, tá certo? Bom, existem várias maneiras de, inclusive esse arrependimento interno mesmo, de não era o que eu queria. É a revisão da motivação, vamos dizer assim. É uma segunda chance da sua motivação. E o que é interessante, nós podemos começar torto. Nossa motivação pode não ser das melhores. Mas quando a gente faz o ato e a gente vê que gostou de fazer o bem, pegou o gostinho, não é bom? Não é a misericórdia de Deus? Ou é ferro e fogo? Agora vamos dizer o seguinte.
Primeira coisa, se você matou, vamos dizer assim, se você matou alguém numa vida passada, na próxima vida que você encontrar, dificilmente ela vai te matar. Você vai matá-la de novo. É um ciclo que se repete, entende? É uma coisa interna. Se alguém te matou de uma vida passada, tome cuidado. É muito provável que isso aconteça de novo. Entende? A probabilidade é da história se repetir. Agora vamos dizer assim, infelizmente eu tenho um inimigo, um desafeto, né? Um desafeto e mato eles em algumas existências nossas. Muito bem. Mas nessa eu tô a fim de resolver essa questão. Eu enjoei. Cansei de ver a vida como a criança vê a bala. Ah, isso aqui não vai dar em nada. Ah, ilusão, bobagem. Vou resolver essa questão interna dentro de mim. Como é que eu vou zerar esse karma? Zerar. Resolver. Não é somando o ponto positivo. Digamos assim, isso eu já expliquei algumas vezes, mas eu estou no assunto do karma, vamos lá de novo. Vamos imaginar que o karma é assim, como eu estou fazendo aqui. Karma positivo, karma negativo. Tá bom? Então eu vim lá, virgenzinha de karma, chego aqui e começo a experimentar as coisas, né? A vida sensorial, emocional, fica louco. Experimentamos aí, matei logo uns 3. Gente, antigamente era muito comum essas coisas. As pessoas não viviam mais que 40, tá certo? Ou morriam de morte matada ou morriam de doença. Lembra que tinha muita guerra, né? Tinha tudo. Muito bem. Matei logo uns 3. Karma negativo. 3 pauzinhos, vai. Vamos ser boa. 3 pauzinhos. Volto. Quero acertar. Mas para acertar, para eu ganhar uns 2 maisinhos aqui, e eu começo ou piso na bola em outras questões, ou deixo de matar 2 e mato um deles só. Vamos colocar 2 menuzinhos aqui, vai. Vamos colocar mais 3, porque eu pisei na bola em outras coisas. Gente, eu não tinha nada. Para eu consertar 3 pauzinhos, para eu ganhar 2 cruzinhas positivas, eu já arrumei mais Na conta, eu 1, 2, 3, eu tô devendo 4 agora. Eu só devia 3. Como é que nós vamos sair desse menos, menos, menos? Um exemplo, evidente, não é? Um exemplo. Não é pelo karma, é pelo dharma, é pelo caminho do meio. Quando nós decidimos que essa vida vai valer a pena, que eu vou deixar para trás, eu vou abrir mão de toda a bobagem que me prende. Vou abrir mão das mágoas,
Vou abrir mão da vingança. Vou abrir mão do vitimismo. Vou abrir mão da raiva. Vou virar a página. E virar a página significa perdoar. Virar a página ou perdoar não quer dizer que nós vamos esquecer. A gente não bateu a cabeça, não perdeu a memória. Mas quer dizer que eu vou buscar uma vida mais feliz para mim. Quando você resolve se autocurar, abrir mão das mágoas, das dores, e olha, agora eu vou ver que essa vida vale a pena, eu vou ser feliz. E para isso, tem um porém, não vou fazer ninguém infeliz, claro. A motivação. Você percebe que você muda o seu estado de consciência? Que você vai entrando no seu eixo. Fazer para perdoar, Maria? Abrir mão. Abra mão. O perdão não envolve a outra pessoa. A outra pessoa não precisa aceitar. A outra pessoa não precisa nem estar viva. Eu cansei dessa brincadeira e eu vou parar aqui. A partir de hoje é vida nova. Eu vou ser feliz. Quando nós buscamos novamente a nossa felicidade, sem fazer mal a ninguém, nós entramos num estado melhor e de mais equilíbrio. Paramos de reviver as mágoas, paramos de querer matar os outros, de espancar, de jogar pela janela. Entramos num estado de consciência melhor. Daqui a um tempo, você vai lembrar da pessoa sem que o seu coração doa. Você perdoou. Porque o perdão não é um pensamento. O perdão não é um ato em favor da outra pessoa. São vários atos em favor de você. Se acolher, se perdoar. Perdoar quer dizer virar a página, deixar pra lá, tá? Porque quando você estiver num estado melhor seu, você não vai querer mais se vingar do outro. Você não vai querer mais maltratar ninguém. Você vai estar em paz. Me mostre uma pessoa que está em paz, que faça mal aos outros ou deseje mal a alguém. Fala pra mim. Virarmos a página, Malu. Virarmos a página. Sim. A palavra perdão não tem muito jeito de ser explicada. O virar a página todo mundo entende. Toque em frente, meu filho. Abre mão da coisa ruim que você viveu. Busque a sua felicidade. Não se prenda às dores e sofrimentos. Siga em frente. Porque se você fizer isso, o perdão vem indiretamente.
Porque o perdão é indireto. O perdão acontece aqui dentro, o outro não precisa aceitar. Vocês entenderam? Quando você se alinha, se harmoniza, entra em paz, num estado de paz e de alegria, você está indo em direção a Deus. Isso é Deus em equilíbrio. Parou de pensar bobagem. Seu estado de consciência está diferente. E não é isso que ele está escrevendo aqui? Descrevendo aqui? O perdão vem por via indireta. Porque por via direta, me explique como é que funciona. Diga para mim. Eu te perdoo. É uma palavra? É dentro. Como é que você perdoa? Abrindo mão. E querendo melhorar. Melhorar a sua vida. Melhorar por dentro. Sair desse estado péssimo, de fundo de poço. E meu pai do céu, olha, você acha que Deus fica feliz e você tá na merda? Você fica feliz de ver seu filho na merda? Seu sobrinho na merda? Será que Deus fica feliz? Não tem uma invencionice humana aí no meio, não? Olha, Deus, ali eu sei que eu pisei na bola. Mas eu entrego do fundo do meu coração tudo que eu fiz, tudo que o outro fez, tudo que nós deixamos de fazer. Eu peço que o Senhor abençoe e muito o meu futuro e o dele, para que a gente encontre a paz e a felicidade. Quando você rezar assim pro seu desafeto é porque você perdoou. Do fundo do seu coração. Mas você tem que estar melhor, não pode estar na merda, tá certo? Entenderam, meninos e meninas? Você pisou feio na bola, conversa com Deus. Meu, cara, é só amor. Só amor. Converse. Converse. Deus me ajude a viver uma vida boa e plena. Para que efetivamente eu estando bem eu possa fazer diferença. Converse com Deus no seu coração. Abra mão do que não foi bom. Abra mão de tudo que te prende, porque você é uma alma livre. Abra mão do bom, se o bom te prende. Egos e latões. É a ilusão da bala, Beth. É a ilusão da bala. É diferente. Viver pro novo. Isso. Cada dia é um dia de infinitas impossibilidades. Opa! Infinitas possibilidades. E se for bom? E se é ruim? A gente vai vendo, não é? E vai vivendo. Recomendo que vocês assistam os programas anteriores, porque este fica mais fácil de entender, esse contexto de hoje.
Tá bom, meninas e meninos? Semana que vem a gente continua. Namastê.